Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, um feliz domingo para todos, que Deus possa abençoar a todos de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por esta oportunidade que estou tendo aqui de poder falar com vocês. Bastante calor aqui em Valparaíso, mas nós vamos louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor por tudo que Deus tem feito conosco de uma forma toda especial. E eu pediria que vocês aí deixa eu ver aqui. Como é que eu tiro isso aqui? Eu pediria que vocês compartilhassem com todas as pessoas aí a nossa live. Consegui. É um assunto bem legal que eu irei falar aqui neste domingo. Eu terminei de pesquisar agora. Este trabalho é uma pesquisa, tá? Eu quero falar sobre a prostituição cultural. Pastor Nelson Alves de Andrade, mestre, doutor e PhD em teologia. E eu fiz aqui uma pesquisa com referências consultadas e vamos falar sobre este assunto. Fiquem bem atentos aí. Se você nunca ouviu falar, é a primeira vez, que bom. Se você já ouviu falar, você já vai estar inteirado sobre este assunto, já sabe alguma coisa e pode até contribuir aí com alguma fala. A prostituição cultural refere-se a práticas sexuais realizadas no contexto de cultos religiosos, associados a rituais de adoração a divindades pagãs, especialmente ligados a cultos de fertilidade. Essas práticas, elas envolviam homens e mulheres, conhecidos como prostitutos cultuais, que eles realizavam atos sexuais tanto dentro quanto nas proximidades do templo, com a intenção de obter bênçãos ou favores dos deuses. Essa forma de prostituição é mencionada na Bíblia como algo abominável, proibido para os israelitas, e frequentemente associada à idolatria e à corrupção espiritual. Vejamos, pois, essa definição e contexto histórico. A prostituição cultural, ela foi comum em culturas antigas como a Mesopotâmia, Canaã e Síria, ligada a cultos de deuses e deusas da fertilidade como Baal, e Inanna e Instar. Esses cultos empregavam rituais sexuais para garantir prosperidade e fertilidade, com os prostitutos cultuais funcionando quase como sacerdotes que usavam a sexualidade como forma de culto religioso. E alguns estudiosos modernos questionam a existência da prostituição cultural como prática institucionalizada, considerando que a ideia pode ter sido um mito ou mal entendido sobre rituais sexuais ou cerimônias religiosas não sexuais. A prostituição cultural na Bíblia. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, há várias referências à prostituição, à proibição da prostituição cultural, considerada como uma abominação. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 ao 18, por exemplo, está proibido que filhas ou filhos de Israel sejam prostitutas ou prostitutos cultuais, sob pena de juízo divino. E essas práticas estavam associadas à idolatria pagã e à corrupção do povo,
sendo fortemente rejeitadas e censuradas pelos profetas e pela lei mosaica. Quais são as características dos prostitutos cultuais? Eram homens e mulheres dedicados a cultos pagãos. Realizavam atos sexuais para cultuar os seus deuses, ou a deuses. Ocupavam posições nos templos ou áreas próximas, visavam obter bênçãos divinas para si ou para os adoradores, considerados sacerdotes do sexo ligados à idolatria. Esses aspectos mostram que a prostituição cultual era uma prática religiosa, abrangendo o sexo ritualizado para propósitos sagrados, mas que a Bíblia a condena como prática idólatra e moralmente repugnante para o povo de Israel. Com o desenvolvimento do nosso trabalho, nós vamos falar mais alguma coisa lá para o final sobre a Bíblia, inclusive incluindo o Apocalipse. Prostitutos cultuais. Algumas expressões bíblicas às vezes nos trazem certa confusão por serem expressões que eram usadas em uma determinada época e hoje não são mais tão usuais quanto antes. Uma delas é a expressão prostitutos cultuais. Entender quem eram eles vai muito nos ajudar a compreender como as pessoas podem seguir diversos deuses e se desviar do Deus verdadeiro, se desviar de Deus em níveis terríveis. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por exemplo, Salomão, ao se envolver com a idolatria, não sabemos até que ponto ele se deixou levar por esses costumes. O capítulo 11 de 1 Reis descreve como Salomão se afastou de Deus e se tornou idólatra. Embora não encontramos detalhes sobre os cultos realizados aos deuses pagãos, é fato que a idolatria geralmente era acompanhada de uma crua imoralidade, e esta era considerada antigamente como uma parte da religião. Então a Bíblia confirma a prática desses vícios antinaturais na sociedade pagã. E aí envolvia todo tipo de situação sexual. E ao se envolver com a idolatria, não sabemos até que ponto Salomão deixou ser guiado por essas situações. Porque sucedeu que no tempo da sua velhice, da velhice de Salomão, suas mulheres, observem, suas mulheres, lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimentos de Astarote, deuses dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos filhos de Amon. 1 Reis capítulo 11, versículo 4 ao versículo 5. Astarote era a deusa do amor e da fertilidade, cujo culto se caracterizava por atos licenciosos e impuros. Milcom era o principal deus dos amonitas. A adoração a esses deuses nativos envolviam ritos demasiado horríveis para nós mencionarmos aqui. Os crimes cometidos a serviço desses ídolos eram tão monstruosos que o Senhor ordenou que todos os nativos de Canaã fossem destruídos por completo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 ao versículo 5. Então vocês observem, eu abri um parênteses aqui para falar sobre, na realidade, Salomão, que se envolveu com prostituições de vários tipos, né? E existia prostituição sagrada em Israel
Provavelmente não, nem em Israel, nem no Antigo Oriente e nem na Grécia. Mas a interpretação mais duradoura das imagens de Osés, capítulo 1 ao capítulo 3, que é o casamento do profeta com a prostituta Gomer, que alcançou apoio quase unânime durante vários períodos do século XX, compreende o discurso como referindo-se a um conflito religioso generalizado no Israel do século VIII a.C., entre o javismo e o baalismo, e como simbolizando a apostasia de Israel através de uma forma de culto a Baal. Dado que virtualmente todas as interpretações cultuais de Osés, capítulo 1 ao versículo 3, ligam esses capítulos de alguma forma, mostrando sobre esse baalismo ativo nos dias de Osias. E os estudos frequentes consideram as metáforas do texto como fontes para construir a história da religião israelita. Somente também um parênteses que eu estou abrindo aqui para mostrar como a Bíblia vai mostrando essas situações. Então, gente, é necessário, é importante nós entendermos na realidade como essa prostituição, ela cultual, ela envolveu o mundo antigo de tal forma que nós podemos perceber, através dessa pesquisa, através desse estudo, situações complicadas. Então, nas expressões bíblicas, nós vemos às vezes muitas confusões sobre este assunto, mas que ela realmente existia. E esses prostitutos cultuais, eles, quando nós observamos textos como 1 Reis, capítulo 14, versículo 24, 1 Reis, capítulo 15, versículo 12, 1 livro de Reis, capítulo 22, versículo 46, Jó, capítulo 36, versículo 14, havia também na terra prostitutos cultuais que fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor Deus expulsara de diante dos filhos de Israel. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Então vocês vejam que expulsaram, de diante dos filhos de Israel. Quem eram realmente os prostitutos cultuais? Sabemos que o prostituto ou prostituta é alguém que troca o ato sexual por alguma quantia em dinheiro ou alguma coisa que lhe traga vantagem em alguma coisa. Porém, nos tempos antigos, nos tempos do Antigo Testamento, não existia apenas prostitutas e prostitutos que se vendiam ou que vendiam seus corpos por dinheiro. Existia um tipo de prostituição que era relacionada com os cultos religiosos. Daí se chamar cultual, pois englobava estilos de adoração, englobava cultos de adoração. Os prostitutos cultuais eram homens que ficavam nos templos de adoração pagã, ou pagãos, ou mesmo fora deles, e tinham a função de, através de atos sexuais, cultuarem diversos deuses e alcançarem bênçãos deles. Na prática, eles tinham relações sexuais com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, nos templos pagãos ou fora deles, a fim de que os deuses se alegrassem e trouxessem favores sobre eles. Era uma espécie de sacerdotes dos deuses, que satisfaziam esses deuses através dos atos sexuais. Quais deuses eram adorados através da prostituição cultual? Os deuses adorados através da prostituição cultual eram vários. Eu coloquei até aqui uma imagem, Peguei até aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui. Ok. E nós sabemos que existia sim. Os deuses mais comumente adorados por meio da prostituição cultual eram divindades relacionadas à fertilidade, ao amor e à reprodução.
ligadas aos cultos pagãos da antiguidade. Entre esses deuses destacam-se Afrodite, ou Vênus para os romanos, deusa do amor e da beleza, cujos templos tinham práticas de prostituição sagrada em várias culturas, incluindo a Grécia Antiga. Instar, ou Imana, deusa suméria e babilônica da fertilidade, amor e guerra, frequentemente associada a rituais sexuais sagrados. Astarte e Aserá, deusa cananeia da fertilidade, do amor e da guerra. Baal, deus fenício cananeu, ligado à fertilidade da terra, muitas vezes cultuado junto a essas práticas como forma de garantir bênçãos agrícolas e prosperidade. Naná, ou Nana, era a divindade associada à fertilidade que aparece na herança religiosa mesopotâmica. Esses deuses eram cultuados por meio de rituais que incluíam atividades sexuais realizadas por prostitutas ou prostitutos cultuais, que funcionavam como uma espécie de sacerdócio, buscando, através do sexo ritual, as bênçãos e favores divinos para a comunidade de indivíduos. Em outro momento, eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre esses deuses que a Bíblia menciona também, que nós observamos até o Senhor repreendendo. E quando no livro de Ezequiel nós observamos, quando diz: Filho do homem, cava um buraco na parede e vê o que os meus sacerdotes estão fazendo. É um assunto à parte que eu irei fazer depois. A prostituição cultual era uma forma de adoração nos templos desses deuses, especialmente em Mesopotâmia, Canaã, Síria e Grécia Antiga. Até no começo da live eu falei aí, né, que na Grécia não existia tal, mas nós observamos que através dessa pesquisa já está com algo mais profundo, né, mostrando que sim existia. Os simbolismos sexuais ligados à adoração dos deuses. Aí nós temos vários aí. Os simbolismos sexuais ligados à adoração dos deuses nas culturas antigas relacionavam-se fortemente à fertilidade, à criação da vida e à energia geradora. Esses símbolos incluem o falo, que é o órgão genital masculino, como símbolo central da fertilidade, poder e fertilização, representado em amuletos e artefatos para invocar prosperidade e proteção contra o mal. A vagina ou útero, que é o símbolo feminino, como o Joni, na tradição hindu, como complemento simbólico para representar as forças criativas da vida. Atos sexuais e rituais de fertilidade, que simbolizavam a união das forças primal da natureza, masculino e feminino, gerador e gerado, que assegurava a continuidade da vida, da colheita e da prosperidade. A representação de deuses ligados ao sexo e à fertilidade, como Afrodite, Dionísio, Priapo, Istar e outros, que simbolizavam paixão, amor, fecundidade, o êxtase e às vezes a destruição criativa. O uso do simbolismo fálico e ritual sexual como uma forma de comunicação com os deuses para garantir poder, abundância e equilíbrio entre as forças cósmicas. Esses elementos sexuais não eram apenas símbolos de prazer ou erotismo, mas carregavam profundos significados relacionados à criação, ao renascimento, à fertilidade da terra e à conexão espiritual. A sexualidade sagrada era uma linguagem simbólica para expressar a interdependência entre a vida humana, a natureza e o divino. Os amuletos fálicos eram usados nas culturas gregas como símbolos poderosos de fertilidade, proteção e virilidade. Eles eram frequentemente confeccionados em pedra, metal,
madeira ou cerâmica, e destinados a invocar a bênção dos deuses para garantir a fertilidade da terra, dos animais e das pessoas, além da proteção contra o mal e as energias negativas. Esses amuletos representavam o falo, símbolo do poder criativo masculino, e eram colocados em casas, campos, templos e às vezes usado como adornos pessoais para preservar a saúde e a prosperidade. Na Roma Antiga, por exemplo, esses amuletos chamados de fascinum protegiam contra o mal olhado e eram associados à energia vital e à prosperidade agrícola. Além da proteção, esses amuletos também tinham função ritualística, sendo usados em cerimônias de fertilidade e cultos a deuses da fertilidade, representando a força vital da criação e a continuidade da vida. Sua presença refletia a importância simbólica do sexo e da reprodução nas religiões e culturas da antiguidade. Vocês estão compreendendo? Estão me acompanhando? Estão gostando? Se estão gostando, coloquem coraçõezinhos aí. Existe prostituição cultural hoje? A existência da prostituição cultural hoje é um tema bastante debatido entre os estudiosos. A maioria dos pesquisadores modernos considera que a ideia de prostituição cultural como prática institucionalizada, especialmente nos tempos da antiguidade, é um mito ou mal entendido sobre rituais sexuais não remunerados ou cerimônias religiosas não sexuais. Isso é o que eles pensam. Atualmente, não há evidências claras que práticas de prostituição cultural idênticas às da antiguidade existiam de forma organizada ou reconhecida como parte de algum culto religioso oficial. Alguns textos antigos descrevem rituais envolvendo atos sexuais no culto, mas estes não necessariamente envolviam a prostituição nos moldes atuais. Muitas tradições religiosas modernas rejeitam explicitamente essas práticas. No entanto, certos grupos ou movimentos esotéricos ou neopagãos podem adotar simbolismo ou rituais sexuais inspirados em práticas antigas. Mas isso não caracteriza a prostituição cultural institucionalizada, como é entendida historicamente. Também se observa que o termo prostituição sagrada é usado em contextos teóricos e acadêmicos para descrever rituais passados, não como algo presente, com características semelhantes àquelas, né? Portanto, a prostituição cultural como prática religiosa oficial e generalizada na forma antiga não parece existir hoje, sendo considerada por muitos especialistas mais um contexto histórico e simbólico do que uma realidade atual organizada. Porém, quais práticas religiosas atuais incluem aspectos sexuais? Práticas religiosas atuais que incluem aspectos sexuais podem ser encontradas principalmente em algumas tradições neopagãs, esotéricas e em cultos que valorizam a sexualidade como caminho espiritual. Exemplos importantes são o Wicca e outras formas de neopaganismo, que frequentemente incorporam rituais ligados à fertilidade, celebração do sexo como força vital e magia sexual, utilizando práticas rituais que envolvem energia sexual para transformação pessoal e espiritualidade. Práticas de magia sexual que buscam utilizar o poder associado à sexualidade em rituais para obter efeitos místicos, energéticos e de autoconhecimento. E alguns movimentos religiosos e culturais que reinterpretam antigas tradições e simbologias
de sexualidade sagrada para enfatizar essa liberdade sexual, empoderando a conexão com o divino por meio do corpo e da sexualidade. Em religiões tradicionais, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, a sexualidade é geralmente regulamentada por normas sexuais específicas, mas pode haver discussões e práticas relacionadas à sexualidade conjugal, espiritualidade sexual e debates éticos contemporâneos. Em certos segmentos esotéricos e movimentos minoritários, a sexualidade ela pode ser vista como uma dimensão espiritual importante, usada em rituais ou como forma de expressão da divindade interior. Essas práticas evidenciam que hoje aspectos sexuais em contextos religiosos estão mais ligados a uma diversidade de interpretações espirituais e rituais, muitas vezes focadas em autoconhecimento, libertação pessoal e uma conexão com o sagrado por meio da sexualidade, diferente das práticas sexuais antigas de prostituição. A visão bíblica sobre essas práticas é o que eu falei no início e estou trazendo aqui para o final. A Bíblia condena fortemente as práticas associadas à prostituição cultual e aos ritos sexuais ligados à adoração de deuses pagãos. Em textos como Deuteronômio, capítulo 23, 17 ao 18, Moisés proíbe que os filhos de Israel sejam prostitutos cultuais, qualificando essa prática como uma abominação diante de Deus. Essas relações sexuais eram realizadas como parte dos cultos pagãos, especialmente ligados à divindade da fertilidade, e a Bíblia as associa à idolatria e à corrupção espiritual, conforme eu já falei no desenvolvimento deste estudo, dessa palestra. Em 2 Reis, capítulo 23, o versículo 7, é narrado que o rei Josias eliminou as casas de prostituição cultual que existiam até mesmo na casa do Senhor. Então você observe aqui agora que nós estamos vendo que existiam dentro da casa do Senhor. Quando no início do estudo eu falei que em Israel não existia, mas vocês observem aqui, já em 2 Reis 23 e 7, falando que existia dentro da casa do Senhor, enfatizando a rejeição dessas práticas no culto ao Deus de Israel. A Bíblia vê a fornicação ligada à idolatria como uma forma de adoração falsa, substituindo a Deus pelo desejo de práticas sexuais proibidas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18, não citado diretamente, mas é uma ideia congruente. Além disso, textos proféticos como Oséias, como eu já mencionei, usam a imagem da prostituição cultual para descrever a infidelidade espiritual de Israel ao se voltar para outros deuses, simbolizando a traição da aliança com Deus. E as práticas sexuais rituais e a prostituição cultual são condenadas como forma de imoralidade e idolatria incompatíveis com a santidade exigida pelo Senhor. Portanto, a Bíblia se posiciona contra essas práticas, promovendo fidelidade, pureza e adoração exclusiva a Jeová, ao Deus verdadeiro, destacando que a prostituição cultual é uma expressão de pecado grave e desvio espiritual. Quais consequências a Bíblia atribui à prostituição cultual? A Bíblia atribui várias consequências negativas à prostituição cultual, principalmente no contexto espiritual, moral e social do povo de Israel. Essas práticas são vistas como violações graves da aliança com Deus, trazendo
juízo e condenação divina. A prostituição cultual é considerada uma abominação que provoca a ira de Deus e o juízo sobre o povo, levando-o a castigos, destruição e exílio por parte de Deus. Por exemplo, os juízos descritos nos profetas e em livros históricos. Temos também aí a corrupção espiritual. A prostituição cultual é associada à idolatria, afastando o povo da fidelidade a Deus e corrompendo seu compromisso sagrado, o que gera decadência moral e espiritual. Outra consequência é a ruína social e perda de bênçãos. Conforme a Bíblia, a prática da prostituição cultual enfraquece a estabilidade e a prosperidade da comunidade, comprometendo a bênção divina na terra, na família e na vida coletiva. Outra consequência é exclusão e proibição. Pessoas envolvidas nessas práticas eram excluídas da comunidade e proibidas de entrar no templo de Deus, como uma forma de manter a santidade do povo e alertar contra tais atos. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 ao 18. E também nós temos aí a denúncia profética. Profetas frequentemente denunciam a prostituição cultual como símbolo da infidelidade do povo, usando a imagem de prostituição para descrever a traição espiritual e a idolatria, como nós vemos em Oséias, capítulo 1 ao capítulo 3, e também vemos isso em Jeremias. Em resumo, a prostituição cultual é associada na Bíblia a consequências severas, que envolvem juízos divino, decadência espiritual e social e afastamento de Deus e a exclusão do povo de sua bênção e proteção. Apocalipse fala sobre a prostituição cultual. Vejamos, pois. Sim, o livro de Apocalipse trata do tema da prostituição de forma simbólica, especialmente nos capítulos 17 e 18, ao descrever a figura da grande prostituta, ou meretriz, a grande meretriz da Babilônia. No Apocalipse, capítulo 17, a chamada grande prostituta é apresentada montada sobre uma besta, sendo identificada como Babilônia, a grande mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela é descrita como corrompendo os reis e os povos da terra através de sua prostituição, que é interpretada pelos estudiosos como símbolo da idolatria, corrupção espiritual, alianças e práticas pagãs, especialmente a apostasia e o afastamento de Deus. O texto faz referência aos vinhos da sua prostituição, orgias e abominações, ligando essas práticas à sedução espiritual e à destruição daqueles que se afastam do verdadeiro culto a Deus para seguir falsos sistemas religiosos, poderes corruptos e idolatria. O Apocalipse, portanto, utiliza o conceito de prostituição como metáfora para a corrupção espiritual e moral, alertando para as consequências da infidelidade a Deus e da associação com sistemas idólatras. Esses trechos não tratam diretamente da prostituição cultual como rito antigo, mas destacam seu simbolismo como uma alerta profética contra práticas de idolatria e corrupção que afastam o povo de Deus. E quem é, na realidade, a grande prostituta que fala Apocalipse? A grande prostituta mencionada em Apocalipse capítulo 17 é descrita como a Babilônia, Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Este personagem é apresentado de forma simbólica, profética,
representando um sistema religioso, político e espiritual corrompido, associado à idolatria, luxo excessivo, opressão e perseguição contra os servos de Deus. Muitos estudiosos interpretam a grande prostituta como símbolo de um poder anticristão, corrompido e aliado a reis e nações, que seduz e desvia pessoas da verdadeira adoração. O sistema religioso ou cultual que promove idolatria, corrupção espiritual e submissão ao pecado. Babilônia, como referência à cidade ou impérios que se opõem ao povo de Deus, sendo na história bíblica, símbolo da rebeldia humana e da anti-espiritualidade. No contexto bíblico, a grande prostituta está associada à perseguição dos santos, alianças políticas corruptas, riqueza injusta e a influência espiritual negativa sobre os povos. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. E o texto utiliza a imagem da prostituição para ilustrar a infidelidade espiritual, idolatria e o afastamento autêntico do verdadeiro culto a Deus, e anuncia seu juízo e destruição como parte dos eventos finais. Aí eu vou ler aqui para vocês a grande prostituta, um dos 7 anjos, capítulo 17 de Apocalipse, né? Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças se aproximou de mim e me disse: venha, eu vou lhe mostrar a grande prostituta que está sentada junto a muitos rios, vai ser castigada. Os reis da terra cometeram adultérios, com ela os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho do seu adultério. Então o Espírito tomou conta de mim, e o anjo me levou para o deserto, onde vi uma mulher sentada num monstro vermelho. O monstro estava cheio de nomes que eram ofensivos a Deus, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com roupas vermelhas e roxas e enfeitada com ouro, joias e pérolas. Na mão ela tinha uma taça de ouro cheia de das abomináveis impurezas de sua infidelidade. Na sua testa estava escrito um nome que tinha um significado secreto: a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e com o sangue daqueles que tinham sido mortos, testemunhando a respeito de Jesus. Quando eu a vi, fiquei muito espantado. O anjo, porém, me perguntou: por que você está espantado? Eu vou lhe explicar o que significam a mulher e o monstro que a carrega, o qual tem as 7 cabeças e os 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora já não vive mais. Contudo, ele está prestes a subir do abismo e a seguir para a destruição. E aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, vão se admirar ao ver o monstro. Eles vão se admirar, pois o monstro que estava vivo já não vive mais, mas mesmo assim ele aparecerá. Isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 desses reis já caíram. Um está reinando e o outro ainda não veio, mas quando ele vier não ficará por muito tempo. O 8º rei, o qual também é um dos 7, é o próprio monstro que antes estava vivo, mas que agora já não vive mais. Ele está seguindo para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a reinar, mas que receberão autoridade para reinar com o monstro por 1 hora. Estes 10 reis têm o mesmo propósito e oferecerão o poder e a autoridade que possui ao monstro.
Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele os vencerá juntamente com os seus fiéis discípulos, os quais foram chamados escolhidos por Deus. O anjo ainda me disse: os rios que você viu, junto aos quais a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e o monstro que você viu vão odiar a prostituta. Eles tirarão tudo que eles têm e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Isso vai acontecer porque Deus colocou em seus corações o desejo de fazerem o que Ele quer, concordando em dar o poder que possuem ao monstro até que as palavras de Deus se cumpram. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E aí, pessoal, eu cheguei aqui ao final do nosso estudo, da nossa pesquisa. Eu tenho aqui o material em PDF. Se alguém quiser, pode me procurar depois, tá? Espero que vocês tenham compreendido e que tirem as suas conclusões também. Tenho várias referências aqui: Círculo da Cultura Bíblica, Prostituição Cultual, esboçando ideias, quem eram os prostitutos cultuais citados na Bíblia, Prostituição Sagrada, da Wikipédia, Deuteronômio 27, 17 a 18, explicação, Teblessais, Museu de Curiosidades, Amuletos Fálicos nas Culturas Antigas, Projeto Mayen, Bruxaria, Paganismo e Magia Sexual, Iso Uníssonos, a Sexualidade do Antigo Testamento, livros que abordam sobre estes temas: Michel Brown, Maria Chorosper, Jesus apresenta uma interpretação bíblica das representações da prostituição no Antigo e Novo Testamento. Q.F. Batista, Prostituição Sagrada, a revista Vernáculo, 2011, é um artigo acadêmico que explora a história interpretativa da prostituição cultural e suas leituras clássicas. Bruno Gonçalves Aranjo, Sexualidade Sagrada do Norte e Sul, O Mito da Prostituição Sagrada, Ayrton. Deixa eu ver mais. Livros históricos de religião, obras que tratam da história da sexualidade, religiões antigas, estudos bíblicos disponíveis em bibliotecas digitais e livrarias especializadas. E além desses livros, aqui que eu mencionei, existem na estante virtual e livrarias digitais. Você pode encontrar especializados como a prostituição no contexto bíblico e textos acadêmicos focados em sexualidade e religião antiga. E essas obras, elas são relevantes para aprofundar o conhecimento teológico, cultural, histórico sobre o tema da prostituição cultural e sexualidade nas religiões antigas e o seu julgamento bíblico. Vocês podem pesquisar, podem ver filmes e outras fontes, ok? Muito obrigado aos que me acompanharam aí. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu vou salvar, colocar no Facebook e também colocar no YouTube. Um grande beijo, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês, ok?